aula 3. Eu terminei a última aula falando que a gente já ia entrar na parte deontológica, que seria a parte dos deveres, na verdade, né? Eu cometi o equívoco, que agora nós vamos ver, na verdade, os direitos previstos no Código de Ética para os médicos. E eu acho que eu já comentei isso na primeira aula, que, na verdade, não é o dever do conselho, né, defender os direitos dos médicos, mas ele traz os direitos, porque até faz sentido, né? Muitos dos princípios ali, para você impor deveres aos médicos, você vai ter que identificar, muitas vezes, o paralelo dele com os respectivos direitos, né? Mas não é o conselho que faz a defesa, né, pessoal desses direitos dos médicos, tá? Então, os direitos, você vai ter que defendê-los por você, particularmente. Tá? Os deveres serão fiscalizados de forma pública pelo Conselho Federal. O que eu digo de forma pública, feita pelo Estado, né? Não que seja dada uma publicidade ampla, né, a toda a sociedade. Então, nós vemos aqui, depois dos princípios fundamentais, os direitos dos médicos. É direito do médico exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza. Aí eu já vou até adiantar aqui, gente, por quê? O direito de número 11 fala justamente de uma forma mais específica, né, justamente o que já está dito no 1, que é direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. Então, a gente vê aí que o Código de Ética buscou e dar uma ênfase nesse aspecto, né? Certamente pela importância momentânea que isso vem refletir aí para a situação dos médicos. Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente, né? Ele está querendo aqui complementar a questão da liberdade profissional, né? Mas é um direito indicar o procedimento, mas o procedimento adequado. Então, é a manutenção, né, firme ali do médico vinculado à ciência e observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. Então, você tem um percurso a fazer. Na verdade, quando você se forma, você já está orientado conforme a ciência está naquele momento, né? E aí você vai, então, para a vida profissional, possivelmente, em grande maioria, vocês vão optar por uma especialidade, né? Essa reciclagem das especialidades é muito importante, principalmente não só porque é uma ciência que está permanentemente sendo modificada pela evolução, mas principalmente nesses momentos, né? Você vai buscar o aperfeiçoamento daquela especialidade que você está fazendo ante as evoluções científicas, né, de métodos, de tratamentos. Por quê? Porque a questão é na ciência. Então, se você tem 3 tratamentos para uma mesma doença, veja que se os 3 têm respaldo científico, né, você pode aderir a qualquer um dos 3 e, inclusive, a 2 ou a todos os 3. Você pode dizer, eu faço todos? Não. Tem 3, mas eu só faço um. E aí vem a questão do paciente. Aí ele fala, doutor, mas o senhor falou para mim que tem 3 tratamentos, né? O senhor me falou que faz esse, mas eu quero mesmo esse. Como possivelmente isso não é uma emergência para estarmos nesse diálogo, né? Então, seria o caso da liberdade do médico de dizer, pois é, mas eu só faço esse, tá? Então, quer dizer que o paciente vai ter que procurar o outro médico que faz ou os 3, ou 2, ou apenas aquele que o paciente prefira, né? Então, é um direito do paciente não querer se submeter a este aqui? Porque não é uma urgência, é um procedimento possivelmente eletivo, e ele não quer esse tratamento, que é o que aquele médico faz. Mas o médico também não está obrigado a se submeter a realizar este tratamento, que é o preferido ou idealizado para esse paciente, certo? E eu posso recusar paciente assim? Pode. Você só não vai poder recusar um paciente se não tem outro médico
ou se a recusa naquele instante ali vai trazer algum prejuízo para a saúde dele, né? E, portanto, diante de uma emergência, né? Você não vai ficar escolhendo paciente se ele está no estado de emergência. 3, apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver. Aí nós temos uma questão muito séria, né, gente? Você conhece de contrato, para identificar no contrato, né, se existem práticas ali que não sejam convenientes, que não sejam condizentes com uma boa medicina, ou com um perfeito e ético, né, desempenho dessa atividade. Então, eu vou exemplificar aqui uma situação que vocês vão ver que vai acontecer muito, né? Hoje, na prestação do serviço da saúde municipal, você tem assim, muitos municípios carentes da prestação do serviço médico, né? Então, muitas vezes, esses municípios eles vão buscar fazer contratações que dispensam concurso. E aí, ou porque o salário não é bom, ou porque eles, na verdade, até têm um salário bom, mas eles não andam pagando em dia esse salário, ou porque, embora pague, né, relativamente bem, ou muito bem, e pague em dia, né, mas existem questões naquela administração que muitas vezes o médico vai ter que se submeter a elas. Então, você vai se vincular a um contrato, né, que tem as suas especificidades padrão ali dentro do serviço, da maneira daquele município proceder, e que muitas vezes não vai permitir que reflita a melhor ética, porque, por exemplo, ele pode te falar que você tem um contrato de 40 horas para ter uma remuneração X, mas o próprio administrador fala, olha, mas aí você não pode atender só aqui, não, você tem que atender ali, hoje você vai para tal lugar, hoje você tem que fazer dessa maneira, hoje... Então, embora o ideal fosse, né, o médico dizer, olha, não, vou denunciar isso aqui, sei lá, vou denunciar para o Ministério Público, vou falar que esse trabalho, da forma que eu estou desenvolvendo, não está adequada, né? Aí você não tem mais o trabalho, vocês concordam comigo? Então, o médico ele fica em situações muito delicadas, né? A realidade prática traz isso para ele. Então, como agir numa situação dessa, né? Eu sempre digo assim, bom, gente, se a iminência de ter problema, seria ideal você sempre ter, né, a consulta, a análise de um advogado, porque às vezes você está se submetendo, você fala, o contrato é assim, presume que o contrato está certinho e não está, né? Ele está te levando a praticar atos que não são os mais adequados ou os mais éticos, né? Às vezes no simples cumprimento ou a maneira de cumprir uma determinada carga horária, só para exemplificar para vocês. Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver. Então, aqui ele está te dando meio que um modo de fazer, estou te apresentando como fazer quando você estiver naquela situação que a gente já tinha visto lá como princípio fundamental, que você não deva se submeter, né? E aí vem a situação. É um direito meu, isso aqui está expresso para mim como um direito meu. Então, eu vou comunicar ao conselho, porque se o conselho não defende os meus direitos, você vai comunicar ao conselho, e se for o caso, se tiver uma comissão de ética, e eu comunicaria a mais pessoas também, se fosse preciso aqui, conforme a relação jurídica que você mantiver, para que você não seja responsabilizado, por exemplo, pelas consequências dessa falta ou má estrutura, e também porque você pode decidir assim, não trabalho mais nesse lugar, e você vai comunicar. Então, para não caracterizar assim, um abandono, né? Mas a gente vê muitas coisas estranhas acontecendo na prática, né? Uma vez eu vi, talvez você já tenha visto também, ou ainda existe isso circulando na internet, né? Havia 3 médicos no município, os 3 não recebiam há 6 meses, os 3 resolveram ir embora, porque em 6 meses dá fome, né, gente? A pessoa sente fome, se você não sente, seus filhos normalmente sentem. Então, 6 meses depois de estar sem receber, sendo que esses 3 médicos se deslocaram para essa cidade, para este serviço específico, né, que iria absorvê-los integralmente, eles resolveram ir embora. Aí eles só falaram assim, tô indo embora. Aí, gente,
acredita que o procurador daquele município entrou com uma ação e a juíza mandou os 3 voltarem para o trabalho. E eles ficaram tão indignados que o vídeo que eu vi era da médica chorando, dizendo assim, é para eu voltar para o trabalho, sob pena de multa de não sei quanto por dia se eu não voltar para o trabalho. Mas eu vou pagar, inclusive, a multa como se eu resolver não ir? Porque tem 6 meses que eu não recebo. Então, são umas situações assim, né? Eu até acho que eu podia ter mandado voltar para o trabalho, mas podia ter oficiado a prefeitura, o município, ou então já realizado um bloqueio, falando assim, eles vão voltar para o trabalho, mas vocês vão pagar agora, eu já estou até bloqueando. Vocês entenderam? Umas coisas estranhas que acontecem, né? E aí também já vi aqui, inclusive, na minha região, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, em Contagem, já vi um hospital muito capenga, vamos dizer assim, que em Minas, capenga quer dizer que o trem está feio, né, gente? Tem estrutura, péssimo. Aí, os médicos não podiam, né, simplesmente abandonar, tinham que comunicar ao conselho. Comunicaram ao conselho, tá? E o que o conselho fez? O conselho não pode proibir o médico de trabalhar, porque é um direito do médico e não é o conselho que vai defender esses direitos médicos. Mas ele interditou, né? Interditou para o trabalho do médico aquele local. Então, ele declarou lá que os médicos não poderiam trabalhar naquelas condições. Então, ele não correu atrás dos direitos daqueles médicos, ele não tinha como impor, né, determinadas situações, mas ele disse, nessa condição, nenhum médico pode trabalhar, é indigno, e ainda por cima oferece risco para o paciente. Mas também nesse aí, o município foi lá, entrou com uma ação e suspendeu esse efeito aí do conselho. Enfim, é por aí, né? Ou seja, sob o argumento da saúde em primeiro lugar, a verdade é que, diante de realidades tristes, disse assim, não tá ruim não, não tá ruim, mas tá bom, sabe? Por que tá bom? Porque antes, assim, ruim do que nenhuma saúde. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, vamos lá. Suspender suas atividades individualmente ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para a qual trabalha não oferecer condições. Já li isso, gente, vamos lá. Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição, tá? Então, você, nesse momento aí de necessidade, né, de internar, prestar assistência a um paciente em hospital público ou privado, você não precisa ser um médico daquela instituição. Estou querendo dizer o seguinte, às vezes, não é nenhuma situação de emergência, às vezes você atende uma determinada localidade, só tem um hospital com estrutura para uma determinada cirurgia, e você tem que fazer essa cirurgia, né? Então, você está autorizado, né, obviamente, mediante alguns procedimentos, né, de fazer a internação e, portanto, proceder àquele ato médico. Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina, quando atingido no exercício de sua profissão, isso é um procedimento dentro do conselho, é o conselho que vai promover isso, né? Então, se você sofreu alguma situação no seu ambiente de trabalho que vá ferir a sua dignidade, né? A sua sensação, né, de segurança e de autoestima no desempenho do seu trabalho, você pode requerer esse procedimento, que o resultado final dele é o desagravo público, tá? Que é o quê? Publicamente fazer a pessoa, né, pedir desculpas, se retratar, né, e colocar a indignação, né, de toda a classe médica em relação àquela situação. Decidir em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, sem permitir que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho. Gente, isso aqui é outra curiosidade, né? Porque, o que ele está querendo dizer assim? Se você consegue ver o seu paciente em 20 minutos, ok. Mas se os 20 minutos são suficientes para você fazer o que a melhor medicina recomenda para aquele atendimento. Se não, é mais ou menos dizer, tem paciente que eu atendo em 20 minutos, mas tem paciente que eu preciso ficar 2 horas com ele. Ok. Né? E a gente já viu aí situações em que o Estado impõe tempo de limite no serviço público, né? Para você correr com a fila, né? Fala assim, cada atendimento, 20 minutos, 30 minutos, o médico tem que dar o grito. Fala, não, quando for 20 minutos, vai ser 20 minutos. Ok, mas se tiver que ficar 2 horas com o paciente, eu vou ficar 2 horas com o paciente.
recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Aí vem aquela questão que a gente estava falando antes, num princípio fundamental, quando eu disse que hoje, cada vez mais, a autonomia do paciente ela está sendo considerada. Considerada para aquilo que a ciência recomenda, que a lei recomenda? Sim. Mas, se apesar da ciência recomendar ou admitir, e a lei também, eu não concordo. Aí nós tivemos casos agora recentes, né? Tivemos a questão do abortamento, né, de uma menor, e aí teve médico que falou assim, eu não faço. Tá, você não faz, ok. Se tem outro para fazer, porque no caso aqui eu não estou querendo recordar de um que decorreu, né, um abortamento que decorreu justamente de uma decisão judicial. Coisa complicada. Aí o juiz está mandando o médico fazer o aborto da menina, que é menor, e o médico fala, eu não faço aborto, não faço a prática do abortamento. E aí, né? Ele é forçado? Não, gente, não é forçado. Não adianta. Não é forçado, porque o Estado não vai pegar a mãozinha do médico. Fala assim, faz aborto. Não vai. Não tem meio de executar isso. Você pode falar outra coisa depois, pode querer perseguir esse médico, fazer uma ação contra ele, questionar a ética dele, porque ele deixou uma menor desamparada. Agora, veja que se ele for o único médico, e aí você fala assim, do mundo, porque essa menor, por exemplo, ela estava no estado onde o hospital que deveria fazer o procedimento, por razões que não precisamos questionar, todos os médicos disseram não fazemos. Você fala todos? Tá, é um direito deles, ok. Aí o Estado pegou essa menor, pôs no avião, levou para outro estado e realizou o procedimento. E ainda assim tivemos populares querendo invadir, né, o hospital para poder impedir e também depois atacando os médicos que realizaram. Veja, o médico que falar assim, eu faço, está dentro da legalidade. Tá? Então, tem que ter alguém para fazer. E se todos os médicos se negassem? Se ela estivesse numa emergência, tinha que fazer, mas como não é uma emergência, aí nós vamos discutir emergência. O que é emergência? Qual é a extensão da emergência? Essa era uma emergência jurídica, não era uma emergência médica. Então, o médico vai falar assim, eu não tenho, eu sou obrigado a fazer esse negócio correndo aqui, ainda que seja só eu médico, não é uma emergência. Ah, mas aqui, ó, tem uma ordem judicial, porque se você fizer isso depois de não sei quanto tempo, aí já não é mais esse procedimento, aí já virou parto praticamente, aí já é matar o menino. Não, tudo bem, mas veja, é uma emergência jurídica, tá? Ou seja, é óbvio que dentro do país nós vamos ter o médico que faz, né? Então, é uma situação só para exemplificar para vocês. Se a sua consciência não admite, você não tem que fazer, a não ser que aquela pessoa esteja morrendo e só você pode salvar a vida dela. Aí você vai pegar as suas convicções, mas é muito difícil, você concorda comigo? Para salvar a vida de alguém, tem que fazer algo que a ética, a religião e a própria ciência não recomendam, né? Não, acho difícil. Estabelecer os seus honorários de forma justa e digna. Sim, né? Enquanto você estiver aí dentro de um limite de razoabilidade, o céu é o limite, na verdade, porque depende do paciente concordar ou não, né? Na verdade, a gente põe preço no serviço da gente e quem confirma se a gente está valendo isso tudo ou não é o próprio cliente, no meu caso, e de vocês, o paciente. E, por fim, né, que eu já havia lido junto com o primeiro, essa questão da não discriminação dos médicos, né? E aqui com ênfase a questão não apenas a capacidade, mas a condição física de saúde do próprio médico, né? Então, o médico, ele tem direito a esse trabalho, desempenhar sem discriminação, sim, desde que ele não esteja colocando ninguém em risco por estar, de repente, sofrendo de uma determinada doença, de uma determinada condição, certo? Então, agora sim, nós vamos entrar na questão aí dos deveres e, portanto, tudo que é proibido para os médicos, ok? Aula 4, já já.